primeiro caso, estamos indo para os Estados Unidos. No final do século XIX, o condado de Lynn está situado na parte norte do estado do Missouri, uma área que no final do século XIX era composta por pequenas fazendas, cultivando principalmente milho e trigo. Os Estados Unidos haviam testemunhado uma expansão dramática na agricultura desde 1860 e, em 1880, o número de fazendas em todo o país havia mais que dobrado, assim como o número de pessoas empregadas para trabalhar nelas. Em 11 de maio de 1894, senhora John Carter ouviu uma batida na porta. Foi estranho, pois era cedo e ela não esperava visita. Ela estava na cozinha, mas foi rápido à varanda ver quem era o visitante. Para sua surpresa, era Nellie Mix, uma menina de 6 anos que morava ali perto. Mas Nellie não parecia ser ela mesma. Ela sempre estava bem vestida, já que sua mãe fazia questão disso para todos os filhos. No entanto, hoje, Nellie estava muito diferente. Seu vestido estava rasgado e sujo, e seu rosto estava coberto de sangue. Ela também tinha uma cicatriz bastante profunda na testa. A senhora Carter perguntou à menina o que havia ocorrido, mas Nellie falava de forma confusa. Ela enfim revelou que dormiu numa pilha de palha, ao lado dos corpos dos pais e irmãs, todos assassinados. A senhora Carter se surpreendeu. O condado de Lynn era tranquilo e seguro para criar uma família. Isso não estava certo, mas Nellie parecia ter dormido fora e o corte na cabeça era profundo. A senhora Carter foi ao quarto do filho, Jimmy, de 9 anos, e pediu que ele fosse ao Monte de Palha conferir se a história contada por Nellie Mix era verdadeira. Enquanto Jimmy buscava os corpos, a senhora Carter limpou o sangue do rosto de Nellie e lhe deu comida. A pobre criança ainda falava baixinho e suas palavras eram difíceis de entender. Jimmy não demorou muito. Logo ele voltou e informou sua mãe que realmente havia pessoas mortas na pilha de palha. Senhora Carter ficou chocada, pois, embora estivesse claro que algo havia acontecido com a jovem, ela não achava que a história dos corpos na pilha de palha fosse verdadeira. Ela achou que provavelmente havia outra explicação. Como Nellie não podia ficar sozinha, Sra. Carter pediu a Jimmy que avisasse os vizinhos, e ele saiu correndo para isso. A primeira pessoa que ele viu foi George Taylor, que arava seu milharal. Era muito cedo e estranho o Sr. Taylor já estar trabalhando. Parecia que ele tentava esconder as marcas de carroça feitas na noite anterior. Quando Jimmy se aproximou dele, disse ao Sr. Taylor que havia pessoas mortas na pilha de palha, então ele deveria ter cuidado ao arar ao redor dela. O que aconteceu em seguida foi um tanto estranho, pois, em vez de George Taylor ir imediatamente investigar essa notícia terrível e angustiante, ele levou Jimmy até sua casa e disse para ele esperar, pois primeiro precisava desatrelar seus cavalos. Jimmy esperou, mas George Taylor nunca voltou. Na verdade, ele selou seu cavalo e cavalgou até a cidade próxima de Browning, pois estava ansioso para falar com seu irmão, o Sr. William Taylor. Os irmãos Taylor eram conhecidos no nordeste do Missouri, ricos e instruídos. William havia se formado em Direito pela Universidade do Missouri e havia servido na Assembleia Geral do Missouri. Ele agora trabalhava em Browning para o banco People's Exchange. Ambos usavam roupas elegantes e eram descritos como bonitos e educados. Apesar disso, a percepção dos irmãos em Milan e Browning mudou em 1891, quando foram acusados de falsificação e furto por emitir ordens de pagamento bancárias falsas. Também foram presos por incêndio criminoso e roubo de gado. Assim que George Taylor encontrou seu irmão, eles rapidamente deixaram a cidade. Um homem chamado Sr. Tom Daly viu o Sr. George Taylor cavalgando em direção a Browning e pouco tempo depois viu o Sr. Taylor novamente, mas desta vez ele estava acompanhado de seu irmão, Sr. William Taylor, e eles estavam cavalgando para o leste. Já eram 8 horas da manhã e o Sr. Daly disse que ambos pareciam estar com bastante pressa. Enquanto isso, as autoridades foram contatadas e na casa da Sra. Carter, Nellie Mix, de 6 anos, era cuidada pelo médico local. Quando perguntaram se ela podia explicar, respondeu: ao subir a colina, o homem sem costeletas disse que seus pés estavam frios, desceu, caminhou ao lado da carroça e atirou no papai. Papai pulou para fora e começou a correr. Então mamãe gritou e começou a pular. Eles então me bateram na cabeça e eu adormeci. Quando o homem me colocou na palha, aquele de bigode me deu um chute nas costas e disse que agora todos estão mortos. Eles me cobriram e eu não conseguia respirar direito.
Ouvi eles dizerem que não ia queimar porque não pegaria fogo. A notícia dos assassinatos do Sr. e da Sra. Mix e de 2 de suas 3 filhas logo se espalhou. Homens de Milão e Browning perseguiram os alfaiates. Enquanto isso, foi realizado um inquérito para tentar descobrir o que havia levado aos trágicos acontecimentos da noite anterior e quem era o responsável. O inquérito foi informado de que o pai de Nellie, o Sr. Gus Mix, era um agricultor arrendatário e que ele ocupava terras pertencentes a George e William Taylor. O Sr. Mix havia sido anteriormente preso sob a acusação de roubo de gado e, quando esteve no tribunal, declarou-se culpado. Ele foi posteriormente enviado para a prisão. No entanto, na primeira semana de abril de 1894, ele recebeu um indulto do governador, um cavalheiro chamado Governador Stone, sob a condição de que testemunhasse no tribunal contra o Sr. George e o Sr. William Taylor. Desejando retornar à família, o Sr. Mix aceitou, mas isso preocupou muito os Taylors. Eles sabiam que muitos no condado de Lynn queriam vê-los presos e não podiam permitir que Gus Mix testemunhasse contra eles. Precisariam convencê-lo a mudar de ideia. Eles foram até a casa dele e ofereceram $1.000, além de uma carroça e cavalos, se ele deixasse a região. Gus Mix aceitou a proposta deles. Era bom para ele, pois teria uma carroça, cavalos e $1.000, e achava que seria fácil se tornar meeiro em outro lugar, especialmente com uma quantia tão grande de dinheiro para ajudá-lo. A mãe do Sr. Gus Mix morava na cidade vizinha de Milan, mas passava muito tempo ajudando na casa do filho. Ela contou ao inquérito que Gus a mantinha informada sobre a situação e que sabia como ele havia concordado em testemunhar contra os irmãos Taylor, mas depois decidiu aceitar a oferta deles de $1.000, cavalos e uma carroça para deixar o condado. Ela disse que George e William Taylor haviam dito ao seu filho que iriam à casa dele na noite de quinta-feira, 10 de maio. Ele partiria com eles e, ao encontrar nova fazenda para arrendar, chamaria a família. Porém, não ocorreu como George e William Taylor planejavam, pois ao chegarem à casa dos Mix, a Sra. Delora Mix afirmou que seu marido não sairia sem ela e os filhos. Ela não confiava nos Taylors e, embora achasse que eles eram capazes de fazer mal ao marido, não acreditava que eles tentariam machucar uma mulher ou uma criança. A Sra. Delora Mix estava preparada. Ela já havia colocado o pouco que possuía em algumas caixas, pronta para começar uma nova vida em outro lugar. Porém, nada do que a Sra. Mix teria embalado foi achado, nem roupas de cama ou vestuário. Sabia-se também que o Sr. Mix usava um relógio de prata ausente em seu corpo quando a família foi ao necrotério. As autoridades só acharam uma colcha parcialmente queimada na pilha de palha. Nellie repetiu no inquérito o que já havia dito quando foi examinada pelo médico. A partir das evidências apresentadas, estava surgindo um quadro de que, sob a cobertura da escuridão, a família Mix e os alfaiates viajaram para o oeste de Browning. Ao chegarem perto da escola, George Taylor desceu da carroça e atirou no Sr. Mix. Depois ele atirou em sua esposa Delora e no bebê. As meninas foram feridas com uma pedra. Os irmãos levaram os corpos de volta para sua fazenda, a 3 quilômetros, e os enterraram em covas rasas, sob uma pilha de palha já preparada. Ao final da audiência, o veredito do júri do legista concluiu que a família Mix morreu devido a ferimentos de bala e golpes de um objeto contundente como uma pedra, e que os responsáveis por esse terrível crime foram o Sr. George Taylor e seu irmão, o Sr. Guilherme Taylor. No entanto, os irmãos já haviam deixado o condado. 2 dias depois, em 13 de maio, uma multidão se reuniu para homenagear o Sr. Gus Mix, sua esposa Delora e filhas Mamie e Hattie, enterrados no cemitério Butch, condado de Sullivan. A família toda foi colocada em uma única sepultura. Homens armados partiram em busca dos alfaiates e avisos foram enviados aos condados vizinhos para alertar sobre os irmãos. No entanto, eles conseguiram evitar a prisão e só no dia 26 de junho foram finalmente capturados na pequena cidade de Batesville, no estado do Arkansas. Eles foram levados de trem ao condado de Lynn, Missouri, mas como os moradores já os consideravam culpados, multidões se reuniram para recebê-los. Por isso, foram retirados do trem em Macon e levados à cadeia em Moberly.
O advogado dos Taylor solicitou ao tribunal do condado de Lynn fiança de $50.000 para cada irmão, mas como George e William Taylor ficaram desaparecidos por mais de um mês após o crime, o juiz recusou o pedido. O julgamento começou em 18 de março de 1895, no tribunal de Carrollton, condado de Carroll, Missouri. George e William Taylor chegaram ao tribunal vestindo ternos muito elegantes e parecendo dois cavalheiros distintos. Eles pareciam confiantes de que seriam absolvidos e negaram ter qualquer envolvimento com o assassinato do Sr. Gus Mix, sua esposa Delora e duas de suas filhas, Hattie e Mummy. Testemunhas disseram já ter ouvido ameaças dos alfaiates ao Sr. Mix antes. A Sra. Kitty Edens relatou ter ouvido 5 tiros pouco após a meia-noite de quinta, 11 de maio. A mãe do Sr. Mix também depôs. Ela disse ao tribunal que sempre achou os irmãos Taylor intimidadores e temia que um dia eles pudessem machucar seu filho. Ela disse que ele recebeu uma carta em 10 de maio, escrita em papel timbrado, do banco People's Exchange. Ela não estava assinada, mas tinha 3 estrelas. Ela só dizia: esteja pronto às 10, tudo certo. Testemunhas viram os irmãos em uma carroça naquela noite, e uma testemunha, chamada Sr. Dillinguer, disse ao tribunal que já havia sido informado por William Taylor que ele mataria o Sr. Mix. Ninguém realmente viu George ou William Taylor cometerem o crime, e o advogado de defesa, Coronel John Hale, ressaltou ao tribunal que todas as provas eram, no máximo, circunstanciais. Não havia provas para condenar os réus, mas a defesa apresentou várias testemunhas. A maioria era parente dos Taylor. A esposa de George Taylor afirmou que ele ficou em casa na noite de 10 de maio sem sair, enquanto a de William Taylor disse que ele chegou às 22 e dormiu até às 5 Houve perguntas sobre se havia sangue na carroça dos Taylor. Testemunhas da acusação disseram que tinham visto sangue na carroça, mas testemunhas da defesa disseram que o sangue era antigo e que também havia um pouco de tinta vermelha. George e William Taylor depuseram em defesa própria, apresentando versões quase idênticas e bem ensaiadas dos fatos do dia. Eles repetiram a história das esposas, voltaram para casa e não saíram mais. William disse que George o visitou na manhã de sexta, 11 de maio, e contou que o Sr. Mix foi morto e seu corpo achado em sua fazenda. William contou que George queria chamar a polícia para investigar, mas achava ruim, pois acreditava que estavam sendo incriminados, já que todos sabiam que Gus Mix ia testemunhar contra eles. Após o julgamento, o júri deliberou por 2 dias, mas não chegou a um veredicto. Eles votaram 7-5 a favor da condenação dela. Teria que haver um novo julgamento. Antes que isso acontecesse, logo surgiram relatos de suborno, e um dos jurados contou que lhe haviam oferecido $750 para votar pela absolvição. O segundo julgamento começou em julho de 1895, e a promotoria optou por julgar apenas os irmãos Taylor pelo assassinato do Sr. Gus Mix, não pelos 4 crimes. A promotoria concluiu que seria muito difícil provar que o assassinato da Sra. Delora Mix e das 2 meninas foi premeditado. Durante esse período, Nellie Mix estava sob a tutela da Sra. Pierce, que era esposa de um dos promotores. Nellie não testemunhou em nenhum dos julgamentos, embora a declaração que ela fez ao médico quando foi examinada pela primeira vez em 11 de maio de 1894 tenha sido lida em tribunal. Durante o processo, ela às vezes saía da cadeira e sentava no colo do marido da Sra. Pierce, o promotor Pierce. As testemunhas e declarações no segundo julgamento foram quase as mesmas do primeiro, e em 2 de agosto o júri se reuniu para decidir o veredito. Eles retornaram e consideraram o Sr. George Taylor e seu irmão, Sr. William Taylor, culpados de assassinato em 1º grau, e o juiz sentenciou ambos à morte por enforcamento. Claro que os irmãos recorreram do veredicto, mas sem sucesso. O enforcamento foi marcado para 30 de abril de 1896. Enquanto esperavam o destino, foram enviados à prisão de Carrollton. No entanto, em 11 de abril, eles escaparam. William foi logo capturado e levado para a prisão no Kansas. Porém, com a execução se aproximando, seu irmão George seguia desaparecido. Na manhã de quinta-feira, 30 de abril de 1896, William Taylor foi para a forca. Antes disso, ele escreveu uma declaração proclamando sua inocência. Ela dizia: ao público, só tenho esta declaração adicional a fazer. Eu não deveria sofrer como estou sendo obrigado a sofrer.
Preconceito e falso testemunho me condenaram. Por causa dessa condenação, minha esposa ficou viúva e sozinha. Meus bebês ficaram órfãos neste mundo cruel. Meus irmãos e amigos choram. Vocês apressam meus pais, de cabelos grisalhos, para o túmulo. As multidões e aquele grupo me perseguiram até a sepultura. Eu esperava viver, pelo menos, até que as pessoas de bem percebessem a injustiça que me foi feita. Mas não pode ser assim. Sinto-me pronto para encontrar meus deuses e sigo para o desconhecido, onde creio que todos são julgados. Espero encontrar todos meus amigos no céu. Acho que vou para lá. Adeus a todos. O irmão de William, George Taylor, nunca foi encontrado. Nellie Mix foi criada por sua avó materna. Ela se casou com um cavalheiro chamado Sr. Albert Spray e, em 24 de fevereiro de 1905, deu à luz uma filha na cidade de Fulton, Missouri, a quem chamou de Harriet. Tragicamente, Nellie morreu devido a complicações no parto. Harriet viveu até 1977. Ela faleceu em Detroit aos 72 anos. Houve muitas histórias ao longo dos anos sobre o caso trágico da família Mix. Quando Nellie saiu viva do Monte de Palha nas primeiras horas do dia, 11 de maio de 1894, havia duas casas à vista. Embora estivessem em direções opostas, elas estavam à mesma distância do Monte de Palha. Uma era a casa da Sra. Carter, enquanto a outra era a casa do Sr. George Taylor. Dizem que Nellie contou como foi orientada sobre para qual direção seguir pela voz de sua mãe falecida, Sra. Delora Mix. No segundo caso, vamos para a Hungria no início do século XX. No início do século XX, a Hungria já era um país moderno e industrializado. Em 1873, Buda, Óbda e Peste foram oficialmente unificadas. Isso criou a nova capital húngara chamada Budapeste. No início dos anos 1900, houve muitos avanços tecnológicos e uma acelerada industrialização e urbanização. Budapeste foi a primeira cidade da Europa continental a ter um sistema de metrô eletrificado. A economia estava crescendo a uma taxa muito semelhante à de nações como Alemanha, Grã-Bretanha e França, e certamente era um lugar empolgante para se estar. A família Schwartz morava em Budapeste, em uma área um pouco sofisticada, perto do rio Danúbio. Eles tinham 5 filhos, sendo a mais velha Gisela. Depois dela vinha Gabriela, de 11 anos, Velma, que tinha 10, Caroy, de 4 anos, e por fim Margit, que tinha 3. O pai deles se chamava Elius Schwartz e era um cavalheiro respeitável, com uma boa posição, trabalhando no elegante Hotel Londres em 31 de março de 1912. O povo de Budapeste aguardava ansioso o verão. O inverno foi longo e, apesar de março iniciar a primavera, o clima seguia frio. Este domingo era o domingo de Ramos e, pela manhã, alguns membros da família Schwartz foram à Basílica de Santo Estevão para a missa. Esta era uma igreja muito impressionante, nomeada em homenagem a Estevão, o primeiro rei da Hungria, que governou entre os anos 1000 e 1038. Gisela voltou para casa às 10 horas. A mãe dela preparava comida para as festividades e, horas depois, pediu que Gisela comprasse laranjas. Gisela era uma criança feliz e obediente. Ela vestiu o casaco, despediu-se da mãe e saiu do apartamento. Ela reconheceu alguns rostos conhecidos nas ruas, incluindo vizinhos retornando de suas atividades matinais. Ela caminhou até a pequena barraca de mantimentos. Essa área da cidade geralmente era movimentada, mas nesse dia ela estava especialmente lotada. As pessoas corriam de um lado para o outro, tentando comprar itens para as celebrações do Domingo de Ramos. Ela comprou laranjas em uma barraca no Boulevard Lippot, em frente ao Hotel Morin. Enquanto olhava ao redor, ela percebeu que o tempo estava um pouco melhor. Embora estivesse frio, o sol brilhava. Ela caminhou pelos bulevares arborizados até seu apartamento. Enquanto fazia isso, ela viu um dos padres da Basílica. Ela sorriu e, quando se cruzaram, desejou a ele um bom dia. Nesse momento, ela estava a poucos quarteirões de casa, mas Gisela Schwartz, de 12 anos, nunca chegou. Mais tarde, o pai dela procurou a polícia e registrou o desaparecimento. A polícia investigou, mas não conseguiu encontrar a menina desaparecida. À medida que os jornais começaram a noticiar o desaparecimento dela, a pressão sobre eles aumentou para que fizessem mais para resolver o desaparecimento misterioso.
Kalaman Krachani, que era o detetive-chefe da polícia de Budapeste, foi instruído a assumir pessoalmente o comando do caso. Um carregador de hotel já havia informado à polícia que tinha visto um cavalheiro elegantemente vestido, agindo de forma suspeita e perguntando sobre jovens que pudessem cuidar dele. Outra testemunha descreveu um homem parecido e uma jovem embarcando para a Áustria. A polícia investigou a pista, mas concluiu que a garota no barco não era Gisela. O chefe de detetives Cretiani descobriu que, no dia 31 de março, o dia em que Gisela Schwartz, de 12 anos, desapareceu, um policial que trabalhava do outro lado do rio Danúbio havia detido um homem que estava agindo de maneira bastante suspeita ao lado de uma vala que levava ao rio. Carregava 2 pacotes. O policial pediu que o homem apresentasse seus documentos, mas ele não estava disposto ou não conseguia fazê-lo. O policial então disse ao homem que o levaria de volta à delegacia. Porém, ao fazer isso, o homem fugiu e jogou um dos pacotes fora. Seu chapéu também caiu de sua cabeça na pressa de fugir. O policial não tentou persegui-lo. Ele pegou o chapéu e o pacote e voltou para a delegacia. Quando a polícia inspecionou o chapéu, eles descobriram que dentro da aba havia uma fita de seda preta com fios de cabelo presos a ela. O pacote, no entanto, revelou algo muito mais macabro. Havia folhas de papel manteiga ensanguentadas. O policial fez um relatório completo do incidente, mas ele não chegou à sede da polícia de Budapeste. Até 5 de abril, o chefe de detetives Creciani soube que, em 2 de abril, a Companhia de Ferrovias Elétricas relatou um incidente. Eles informaram à polícia que, no domingo de Ramos, 31 de março, um de seus funcionários, chamado Adam Skiel, havia ido à sala de impressão por volta das 2 horas da tarde. Isso era estranho, pois ninguém deveria trabalhar naquele dia. O incidente foi relatado, pois acreditava-se que ele só poderia estar lá para cometer um roubo, embora mais tarde tenha sido descoberto que nada foi levado do local. Outro funcionário da sala de impressão disse que encontrou Adam Skiel no domingo, justamente quando ele estava saindo pela porta do porão, e ele carregava um grande saco de papel manteiga. Ele perguntou o que ele estava fazendo, ao que ele respondeu que tinha trazido o saco do trem, mas como estava rasgado e ele estava perto do trabalho, achou que não haveria problema em ir até a sala de impressão para pegar um pouco de papel para consertá-lo. Os 2 homens apertaram as mãos e seguiram seus caminhos. A descrição de Adam Skiel era quase idêntica à do homem que o policial havia detido mais tarde naquele dia. O chefe de detetives Creciani acreditava que devia ser a mesma pessoa. Então, na tentativa de confirmar sua teoria, ele visitou a gráfica. Foi ao escritório da Companhia de Estrada de Ferro Elétrica e perguntou se usavam o papel encerado encontrado no pacote descartado. O gerente confirmou que usavam sim, e o papel encerado que o chefe de detetives mostrou era exatamente igual ao papel que eles sempre usavam. O chefe de detetives Creciani mostrou o chapéu ao gerente, que após alguns segundos disse acreditar ser o mesmo que Adam Skiel usava. Ele disse ao chefe de detetives que, embora Adam Skiel tenha voltado ao trabalho na segunda-feira, 1º de abril, ninguém o viu desde então. Ele deu ao chefe de detetives seu endereço, que era Rua Cutiverde, 67. Outra testemunha viu um homem com a mesma descrição, bebendo no bar de vinhos próximo. Ela se lembrou de que ele estava agindo de maneira estranha e carregando 2 pacotes grandes. Detetives foram enviados para o endereço. Era um apartamento no lado oeste do Danúbio, perto do Budicesierdu, uma grande área de floresta coberta por grandes carvalhos, faias e pinheiros. No entanto, Adam Skiel não estava lá. Katalin Cinco, sua namorada, soube da chegada deles e avisou que 2 policiais estavam no prédio, então ele saiu rapidamente pelos fundos. Mesmo assim, os detetives revistaram o apartamento. Ele não estava nada arrumado e nem muito bem cuidado. Curiosamente, eles descobriram que Adam Skiel, na verdade, se chamava Janusz Rompf e que ele havia usado alguns pseudônimos diferentes. Os detetives foram ao escritório de impressão e encontraram 3 laranjas e um ovo pintado de vermelho. Do lado de fora, no lixo, eles encontraram papéis que estavam cobertos de sangue, além de um avental de menina. A polícia recolheu o papel e o enviou para exame forense. Isso revelou que havia sangue e cabelo humano grudados nele. O detetive-chefe Krasani concluiu que o papel encerado foi usado para envolver a cabeça da garota.
Ele também tinha certeza de que essa pessoa era responsável pelo misterioso desaparecimento de Gazela Schwartz e instruiu todas as unidades policiais disponíveis a procurar pela cidade para encontrá-lo. Apesar de uma caçada tão grande, não havia nenhum sinal de Adam Skiel ou Janus Rumpf, e parecia que, assim como quando ele havia sido detido em 31 de março, ele novamente conseguiu escapar da prisão. A polícia tinha certeza de que a pequena Gazela Schwartz, a menina de 12 anos que havia desaparecido misteriosamente no domingo de Ramos, estava morta, mas precisavam achar o corpo dela. Centenas de policiais foram instruídos a vasculhar a floresta no lado oeste do Danúbio. Foi um esforço coordenado, com diferentes unidades assumindo a responsabilidade por áreas específicas. Moradores locais ansiosos ajudaram na tentativa de resolver o mistério. No final da tarde, um policial viu o que parecia ser uma pequena mão debaixo da vegetação. Uma inspeção detalhada revelou que era parte do corpo de uma criança em decomposição, mas apenas o torso e os braços, a cabeça e as pernas haviam sido removidos. A área próxima foi vasculhada, mas nada mais foi encontrado. O torso foi coberto por um casaco cinza com as letras IC-31. Isso representava a escola que Gisela havia frequentado no ano anterior e o número do cabide que ela usava. A imprensa noticiou a história em todos os seus detalhes macabros e logo não só toda Budapeste, mas toda a Hungria ficou sabendo da descoberta horrível. Foi realizada uma autópsia no torso. Os resultados revelaram que ela havia morrido devido a 2 ferimentos de faca. As pessoas seguiram trazendo informações. Um condutor de bonde contou como Adam Skiel havia embarcado no bonde indo para Hooversfeld algum tempo depois das 15 horas no domingo de Ramos. Ele usava esse serviço com frequência e o condutor o conhecia. O condutor se lembrou da data porque Adam embarcou carregando 2 pacotes grandes e não desceu em sua parada habitual. Em vez disso, ele seguiu por mais algumas paradas na linha. Mas o motivo pelo qual o condutor se lembrava tão bem da data era porque, quando o bonde chegou ao terminal, ele fez sua inspeção habitual do vagão vazio e do local onde Adam Skiel ou Janus Rumpf havia colocado seus pacotes. Havia uma mancha de sangue relativamente grande. No dia 28 de abril, o torso e os braços da menina de 12 anos, Gisele Schwartz, foram enterrados no cemitério Kerepesi. Este é o maior cemitério de Budapeste e um dos mais antigos da Hungria. Ela foi sepultada entre túmulos de famosos estadistas, escritores, escultores, artistas, compositores e esportistas húngaros. Uma multidão se reuniu nas ruas enquanto o cortejo ia ao cemitério. Todos estavam de cabeça baixa e havia um silêncio assustador enquanto a barbárie do crime ressoava entre os espectadores. 2 dias depois, em 30 de abril de 1912, a cabeça de Gisela Schwartz foi encontrada no matagal, não muito longe de onde o torso havia sido descoberto. Mais tarde, ela foi colocada junto com seu torso em seu túmulo no cemitério Kerepesi. Só encontraram as pernas dela 7 meses depois. O cavalheiro que atuava como jardineiro e zelador do prédio onde Adam Skiel ou Janus Rumpf havia morado em Budapeste, recebeu uma carta dele. O nome dele era Peter Starak. Ele estava perguntando bastante sobre o caso do desaparecimento de Gazelle Schwartz. Peter Starak informou à polícia que Adam Skiel ou Janus Rumpf pediu que a resposta fosse enviada à agência dos Correios de Munique, aos cuidados de Sandor Weidmüller. 2 detetives foram enviados para Munique, e quando o misterioso Sandor Weidmüller chegou para pegar a carta, ele foi detido. Os detetives afirmaram saber que seu verdadeiro nome era Janus Rumpf. No entanto, ele não era procurado apenas na Hungria, mas também na Alemanha. A lista de crimes supostamente cometidos por ele era longa e incluía roubo, agressão, assédio e assassinato. Maria Schmeltz, 14 anos, foi morta em 1906 e seu corpo escondido na vegetação de um bosque. Logo depois, uma menina de 7 anos desapareceu e seu corpo foi encontrado coberto de espinhos. Em outro local remoto e arborizado, Janus Rumpf foi acusado do assassinato de uma jovem, mas foi inocentado pelo tribunal. Ele foi descrito de formas diferentes. Alguns o chamavam de estranho e lascivo. Outros o descreveram como esquisito e vulgar, mas todos concordavam que havia realmente algo muito suspeito sobre ele. Uma jovem que havia tido um relacionamento com ele por um tempo contou aos detetives que achava particularmente estranho o fato de Janus gostar de colecionar coisas que meninas pequenas teriam, como tiaras e fitas.
A polícia húngara investigou o passado dele e ficou surpresa com o que encontrou. Janusz Humpf era de uma família rica, originalmente da Baviera, e eles esperavam que um dia ele estudasse direito. Ele sempre foi uma criança nervosa que isso piorou com a idade. Eventualmente, seus pais tentaram colocá-lo em uma instituição de educação especial, onde seu comportamento pudesse ser observado dia e noite. Janusz, no entanto, não estava disposto a ser internado, então fugiu de Budapeste e viajou para Munique, onde encontrou trabalho como encadernador. Ao ser entrevistado, negou envolvimento no assassinato da menina de 12 anos Gazelle Schwartz. Ele foi entregue às autoridades alemãs e, no dia 27 de abril de 1914, foi julgado na cidade de Augsburg pelos crimes que supostamente havia cometido anteriormente na Alemanha. Ele acabou considerado culpado e condenado à morte. 2 semanas depois, no entanto, em 9 de maio, ele tirou a própria vida, enforcando-se em sua cela. Ele nunca foi julgado pelo assassinato de Giselle Sforz, de 12 anos. Em 1947, o escritório de impressão da Companhia Ferroviária Elétrica em Budapeste estava sendo reformado quando os trabalhadores fizeram uma descoberta horrível no porão: o torso de um menino. Lembrou-se que 42 anos antes, em junho de 1905, um menino de 12 anos chamado Istvan Petík sumiu e nunca mais foi visto. Infelizmente, a polícia não conseguiu identificar o torso, mas especulou-se que provavelmente era mais uma vítima de Janusz Humpf. No entanto, como Janusz havia morrido muitos anos antes, o mistério de quem era o menino e quem o matou e o colocou no porão da gráfica nunca será completamente solucionado. No caso número 3, vamos para a Inglaterra em meados do século XIX. Francis Turner nasceu em 1843, na cidade mercantil de New Romney, no pitoresco condado de Kent. Embora a cidade fosse pequena, ela tinha uma herança rica e um charme peculiar. Ela ficava na beira do Romney Marsh, uma área que servia principalmente como terra agrícola. Era usada para pastagem de gado, especialmente ovelhas, que prosperavam nos pastos férteis. Os fazendeiros também cultivavam culturas como trigo e cevada nas terras recuperadas dentro do pântano. A terra também oferecia juncos para telhados e argila para tijolos. Frances vinha de uma família grande. Ela estudou na escola local, mas, mais velha, seus pais a mandaram para Folkestone, a 24 quilômetros, trabalhar como empregada doméstica. Folkestone estava passando por um período de crescimento e desenvolvimento, impulsionado por sua localização estratégica como um importante porto e resort à beira-mar. Seus penhascos pitorescos e praias de areia tornaram o local atraente para turistas. E a chegada da ferrovia em 1843 facilitou o acesso a Folkestone, impulsionando a economia e o turismo. A cidade virou importante ponto de trânsito para viajantes rumo à Europa continental, e a construção do porto elevou o número de navios a vapor para a França. Apesar de crescer como destino turístico e porto, Folkestone preservou seu caráter tradicional com pesca e transporte marítimo ainda importantes para a economia local. A cidade também contava com uma comunidade vibrante de artistas e escritores, atraídos por suas paisagens cênicas e atmosfera marítima. Frances cresceu e se tornou uma jovem atraente que, fora do trabalho, gostava de passear pela orla, onde muitos cavalheiros a abordavam interessados em conhecê-la. No entanto, seus pais e seu empregador ficaram chocados quando, em 1864, ela anunciou que estava grávida. O pai era o Sr. William Kidder, comerciante de batatas, cerca de 15 anos mais velho que ela. Na época, mães solteiras sofriam estigma social, mas apesar dos sussurros e olhares, Frances enfrentou a maternidade com determinação serena. Ela deu à luz uma filha a quem chamou de Emma e pouco depois, em 1º de fevereiro de 1865, ela e William se casaram. Porém, sem que Frances soubesse, William tinha um passado complicado. Ela descobriu que ele tinha 2 filhos ilegítimos de um relacionamento anterior, algo que ela certamente não esperava. A mãe dessas crianças era uma senhora chamada Senhorita Eliza Staples, que infelizmente havia falecido, e ficou combinado que uma das crianças moraria com os pais da falecida na vila de Selinge, enquanto a outra, uma menina de 8 anos chamada Louisa, ficaria sob os cuidados de outra família. Quando o Sr. Kidder não pôde pagar a pensão semanal, a criança foi devolvida e a menina passou a viver com ele e sua nova esposa em Hythe.
Muitos descrevem Luísa como uma criança quieta e educada, mas agora ela teria que se adaptar a uma vida em uma casa pequena ao lado de seu pai, madrasta e meia-irmã Emma. Desde o início, o relacionamento entre Luísa e sua madrasta Frances era tenso. Na década de 1860, era comum pais punirem severamente os filhos, mas Frances era especialmente cruel com a jovem garota. Ela não só submetia Luísa a abusos físicos constantes, como também a obrigava a usar roupas esfarrapadas e frequentemente lhe negava comida. Além disso, às vezes Luísa era expulsa de casa, independentemente do clima, e obrigada a dormir nos confins sombrios do porão, tendo apenas sacos para se confortar. A crueldade que Luísa suportou a transformou de uma menina antes vibrante e feliz em uma criança retraída e desanimada, com seu espírito apagado pelo tratamento severo imposto por sua madrasta. O comportamento de Frances levou um vizinho, um homem chamado Sr. William Henniker, a denunciá-la às autoridades. Consequentemente, ela foi levada diante de um magistrado enfrentando acusações de crueldade e foi punida com uma multa. Luísa então foi colocada sob os cuidados de um tutor para sua própria segurança. Guilherme novamente não cumpriu suas obrigações financeiras, fazendo Luísa voltar a morar com a madrasta do pai e a meia-irmã. O retorno de Luísa reacendeu a animosidade de Francisco em relação a ela, levando a um ressurgimento da crueldade. As tensões cresceram entre Guilherme e Francisca quando ele passou a confrontar a esposa sobre como ela tratava sua filha. Em pelo menos uma ocasião, o conflito chegou ao ponto de Guilherme expulsar sua esposa de casa. O sofrimento de Luísa aumentou devido à proteção insuficiente de seu pai, Sr. Guilherme Kidder. Os vizinhos testemunhavam o que acontecia na casa e viam a tristeza nos olhos da jovem, mas isso nunca mais foi denunciado às autoridades, permitindo que os maus tratos continuassem sem controle. Mas Francisca também sofreu abusos nas mãos do marido. Na Inglaterra vitoriana, os acessos de violência dos maridos lançavam uma sombra sobre muitos lares, com as mulheres suportando o peso da violência física e emocional a portas fechadas. As rígidas normas de gênero e restrições legais da sociedade muitas vezes deixavam essas mulheres sem saída, presas em um ciclo de sofrimento, em uma sociedade onde discutir assuntos domésticos abertamente era incomum e onde as vítimas se viam isoladas e incapazes de buscar ajuda ou apoio. Frances ajudava seu marido no negócio de venda de batatas. Porém, em julho de 1867, suas vidas mudaram drasticamente quando ela se feriu gravemente em um acidente. Enquanto viajavam em sua carroça puxada por cavalos, um incidente inesperado ocorreu quando o cavalo disparou. Isso resultou em Frances sendo arremessada para fora e o impacto foi severo, deixando-a com ferimentos que os médicos acreditavam poder ter afetado seu cérebro. Foi recomendado a Frances um período de descanso para ajudar em sua recuperação. Apesar da provação, o ressentimento de Frances por Luísa persistiu. No sábado, 17 de agosto de 1867, Frances, Luísa e Emma visitaram os pais de Frances em New Romney. Todas ficariam lá por uma semana, pois Frances ainda se recuperava do acidente. 8 dias depois, no domingo, 25 de agosto, Frances informou aos pais que não estava se sentindo bem, então disse que preferia ficar em casa com as crianças em vez de acompanhá-los em um passeio. Assim que os pais saíram, ela pediu ao irmão e à irmã para cuidarem de Emma, pois ela e Luísa iriam a uma feira próxima. Ela pediu a Luísa para tirar as melhores roupas de domingo e vestir um vestido velho. Quando Luísa fez isso, elas partiram em direção a New Romney. Só às 22 horas, Frances voltou para a casa dos pais, mas Luísa não estava com ela. Já estava escuro. A mãe de Frances ouviu uma batida e a deixou entrar. Mesmo assim, Dona Turner se surpreendeu ao ver a filha voltar sozinha. Mas antes que pudesse expressar preocupação, Frances olhou e disse: "Ah, mãe, estou tão molhada. Estou completamente encharcada." Sra. Turner olhou para ela e então perguntou sobre Luísa. Com uma expressão fria, Frances apenas virou a cabeça e, apontando, disse calmamente: "Ali." Mas Luísa não estava em lugar nenhum. Logo depois, William veio buscá-las. Mas quando percebeu que Luísa não estava lá, ficou muito preocupado. Ele perguntou à esposa onde estava a filha, mas Frances só deu desculpas vazias. Ela parecia inquieta, desviando o olhar do olhar penetrante de William. Ela se retirou para o quarto, seguida pelo pai, que viu no chão as roupas que ela usara naquele dia.
Elas estavam jogadas em um monte, muito molhadas e sujas de lama. Ele parou, chocado, ciente da crueldade de Francisca com sua enteada. Sua preocupação o levou a contar para Guilherme, e os dois homens partiram para informar o policial Aspinall. O policial os levou de volta à casa, onde Francisca estava sentada, rosto solene e comportamento contido. O policial Aspinall começou a falar com ela, mas ela simplesmente ficou olhando fixamente para o chão. Ele insistiu nas perguntas, mas ela respondia de forma hesitante. Sob a lei, suas frágeis tentativas de explicar a ausência de Luísa pareciam cada vez mais implausíveis. Ele então lhe fez a pergunta impensável: ela matou sua enteada? Após alguns minutos, Frances contou uma história sobre um acidente trágico perto de Cobbsbridge. Ela contou que Luísa caiu em uma vala ao se assustar com cavalos que passavam. Ela disse que tentou chegar até ela, mas não conseguiu. Em vez disso, ela gritou por ajuda, mas ninguém ouviu seus gritos. Embora não estivesse convencido de que essa história era verdadeira, a principal preocupação do policial era o bem-estar da criança. Ele reuniu com um grupo de busca formado por alguns policiais e voluntários, a maioria dos quais estava bebendo no bar local. Eles procuraram juntos no campo sinais da menina desaparecida. Não demorou para que um grupo de homens encontrasse o corpo sem vida de uma criança que foi identificada como Louisa Kidder, de 11 anos. A descoberta causou um choque na comunidade, destruindo a frágil paz da pequena cidade. Uma investigação foi rapidamente feita na Ship Inn. Foi um caso angustiante, cada testemunho era uma acusação incriminadora da culpa de Frances. No final, o veredito foi que a pobre Louise encontrou sua morte pelas mãos de sua própria madrasta. Frances foi levada para aguardar julgamento no Tribunal de Primavera de Kent. Em Maidstone, a viagem de 64 quilômetros até a prisão foi agonizante, exigindo uma parada em Ashford para que Frances, visivelmente angustiada, pudesse caminhar brevemente. Quando chegou à prisão e foi colocada em uma cela, ela buscou refúgio nos conselhos do capelão, reverendo W. Fraser. Com sua orientação, ela encontrou paz e esperança em meio à escuridão que a cercava. Enquanto isso, fora da prisão, comentava-se sobre traição e escândalo. Dizia-se que o marido de Frances, William, havia encontrado consolo no afeto de uma de suas irmãs mais novas, Adelaide, de 18 anos. Essa revelação acrescentou um toque amargo à trágica saga que envolvia a todos eles. O julgamento de Frances Kidder começou em 12 de março de 1868, em Maidstone, Kent. Foi presidido pelo Sr. Juiz Biles. Com a ajuda de seu advogado nomeado pelo tribunal, chamado Sr. Channell, Frances enfrentou uma acusação munida de provas que destacavam os maus tratos contínuos que ela havia infligido a Louisa e as ameaças anteriores que havia feito contra a jovem. No entanto, o depoimento do médico local, que realizou um exame na criança falecida na pousada do navio, revelou afogamento como causa da morte, mas ele disse que não encontrou evidências de que ela havia sido atacada ou segurada à força e que não havia sinais de violência física em seu corpo. O policial Aspinall disse ao tribunal que Louisa foi encontrada em água rasa, com cerca de 60 centímetros de profundidade, de onde uma criança da idade dela poderia sair facilmente. Vizinhos testemunharam sobre a maneira cruel como a senhora Kidder tratava sua enteada, destacando a ocasião em que viram a jovem com cortes no rosto e sangue em seu avental. As testemunhas acrescentaram que a senhora Kidder expressava abertamente sua antipatia pela enteada e a maltratava constantemente. Durante todo o julgamento, o advogado de defesa de Frances, Sr. Channell, tentou convencer o júri, sugerindo que alguns depoimentos das testemunhas contra seus clientes poderiam ter sido exagerados. Curiosamente, ele não mencionou os ferimentos que ela sofreu no acidente de carroça enquanto ajudava o marido, nem demonstrou ao tribunal como isso poderia ter prejudicado sua saúde geral. Curiosamente, ele também não enfatizou muito o depoimento do médico que indicava a ausência de sinais visíveis de violência no corpo de Louisa. Apesar das evidências crescentes contra ela, Francisca permaneceu firme em sua defesa. Ela afirmou que tanto ela quanto Louisa ficaram apavoradas com os cavalos, que acabaram assustando Louisa a ponto de ela cair na água. Ela afirmou que tentou bravamente resgatar a criança, mas não conseguiu alcançá-la. Embora ninguém tenha visto Francisca cometer o crime, houve testemunhas que disseram ao tribunal que ouviram a ré falar sobre se livrar da menina.
Uma chamada Sra. Burwell disse ao tribunal que ouviu Francisca dizendo ao marido, Sr. William Kidder, que iria envenenar a criança. Uma evidência ainda mais condenatória foi apresentada por uma das próprias irmãs de Francisca, uma jovem chamada Maria, que disse ao tribunal que, no dia em que Luísa morreu, sua irmã lhe disse que a jovem não voltaria para Hive, pois ela iria garantir que isso não acontecesse. Francisca refutou todas as acusações feitas contra ela. Em depoimento ao tribunal, Francisca contou os acontecimentos que levaram à morte trágica de Luísa. Ela contou como a criança estava correndo pela margem quando foi surpreendida por 2 cavalos, o que a fez cair em uma vala próxima. Ela contou suas tentativas de salvar Luísa, mas percebeu que não conseguia. Ela disse que levou um tempo para sair da vala e quando conseguiu já estava escuro. Ela contou que correu para a casa dos pais, mas não viu ninguém no caminho. No entanto, Frances também revelou ao tribunal os abusos angustiantes que sofreu do marido. Ela contou sobre sua dedicação inabalável à família, dizendo que sempre garantiu que William, Luísa e Emma fossem cuidados e que Luísa frequentasse a escola vestida com roupas limpas. Ela acrescentou que, apesar de todos os seus esforços, o marido aproveitava todas as oportunidades para repreendê-la e inventava mentiras para desacreditar seu caráter. Ela descreveu o abuso implacável dele, que acabou levando-a a denunciá-lo às autoridades. No entanto, ela ressaltou que isso só fez com que a animosidade dele em relação a ela aumentasse. Após a apresentação das provas, o Sr. Juiz Byles analisou o caso cuidadosamente. Ele revisou cada prova e forneceu instruções detalhadas ao júri. Ele enfatizou a importância de conceder à ré o benefício da dúvida caso restassem incertezas em relação às provas, em grande parte circunstanciais, apresentadas contra ela. Apesar das orientações detalhadas do juiz, o júri deu o veredito após só 12 minutos de deliberação. Consideraram Frances Kidder culpada pelo assassinato da enteada. Durante o julgamento, Frances mostrou grande interesse nos procedimentos. Mas, surpreendentemente, apesar da gravidade da situação, ela permaneceu notavelmente calma quando o Sr. Juiz Byles a sentenciou à morte por enforcamento. Ela caminhou com resiliência e calma, sem a ajuda do banco dos réus, mostrando determinação inabalável. Diante de seu destino iminente, ela foi então colocada em sua cela na prisão de Maidstone para aguardar sua execução. Enquanto estava lá, ela contou ao capelão que matou Luísa, mas afirmou que não foi premeditado. Ao meio-dia de 2 de abril de 1868, Francisca Kidder foi levada pelo pátio da prisão até a forca. Cerca de 2.000 espectadores se reuniram para testemunhar os acontecimentos. Com a ajuda dos carcereiros, ela subiu até a plataforma, mãos trêmulas, segurando-se às vigas. Em meio à atmosfera solene, ela rezou. Suas últimas palavras foram um pedido de misericórdia. Senhor Jesus, perdoe-me. Então o alçapão se abriu e Frances Kidder foi enforcada. Após a execução, ela foi enterrada sem identificação na prisão. Seu local de descanso final, um testemunho sombrio do trágico evento que havia ocorrido. Para o último caso, avançamos quase 100 anos até a bela ilha mediterrânea de Malta, em 1960. Malta é um arquipélago no centro do Mediterrâneo, entre a Sicília e a costa norte da África. É um país lindo, com uma história rica. Em 1813, Malta se tornou uma colônia britânica e foi sede da frota britânica do Mediterrâneo. Ela foi sitiada pelas potências do eixo durante a Segunda Guerra Mundial e foi uma base importante dos aliados para operações. O rei Jorge VI presenteou a ilha com a Cruz de Jorge, que é concedida por atos de grande heroísmo ou por destaque em circunstâncias de extremo perigo. Em uma carta ao governador de Malta, o tenente-general Sir William Dobbie, o rei Jorge escreveu que ela foi concedida para testemunhar o heroísmo e a devoção de seu povo durante o grande cerco que sofreram no início da Segunda Guerra Mundial. No início dos anos 1960, Malta era parte do Império Britânico, tornando-se república independente em 1964. Valletta é a maior cidade de Malta e uma das menores capitais da Europa. É uma comunidade unida onde todos sabem da vida de todos, mas também é um lugar muito charmoso onde, por muitos anos, as pessoas que passeiam pelas ruas estreitas ficam impressionadas com a maravilhosa cacofonia da arquitetura barroca, com fortes influências britânicas, francesas e italianas.
Terça-feira, 23 de agosto de 1960, foi um dia de verão tipicamente quente em Malta. O frescor do entardecer trouxe um alívio bem-vindo do calor do dia, e os moradores se acomodaram em sua rotina noturna. Moravam em um pequeno apartamento próximo à rua principal em Valletta, Giga e Lehi Camilleri. Eles levavam uma existência bastante simples. Giga tinha 2 filhos do relacionamento anterior, Anthony, Tuani, de 8 anos, e Carmen, de 7. O casal também tinha um filho chamado Matisse, que tinha apenas 3 anos. Giga não saía para trabalhar. Ela cuidava das crianças em casa, enquanto Lely atuava como engenheiro naval-chefe no navio HMS Angelo. Tuani era conhecido como um garoto quieto e inteligente. Apesar de sua natureza reservada, ele adorava rir e parecia se dar bem com todos na escola local. Ele sempre se destacava nas tarefas, fazia o dever de casa e respondia rapidamente perguntas difíceis, geralmente corretamente. Às 19h40 de uma típica noite de terça-feira, um policial local que caminhava pelas ruas foi abordado por um homem em pânico. Seus soluços quase abafavam o que ele tentava dizer. Um menino caiu e o homem acha que ele pode estar morto. O policial correu até a casa subindo a escada em espiral. Um silêncio estranho o envolveu quando ele entrou no apartamento. Um garoto está deitado morto no chão da cozinha, em uma cena que mais tarde será descrita como a mais horrível que os policiais já presenciaram. O garoto foi identificado como Tuani Aquilina, de 8 anos de idade. Seu pequeno corpo estava encolhido em posição fetal. Seus braços finos envolviam a cabeça, abraçando-o como se estivesse protegendo o crânio. Ele estava cercado por uma poça espessa de seu próprio sangue. Horrivelmente, ao inspecionarem, os policiais viram que a cabeça dele estava presa ao corpo só por tiras de carne e tendões. Sua garganta foi cortada e ele estava parcialmente decapitado. Horrivelmente, o corpo dele já não estava mais quente ao toque. Ele parecia estar morto há algum tempo. A mãe e o padrasto do menino chegaram muito angustiados, chorando e gritando na porta do apartamento. A investigação policial começou de imediato e coletaram evidências na casa e arredores. Enquanto isso, ao amanhecer, a notícia do assassinato de um menino inocente de 8 anos se espalhou por toda Malta. Os moradores locais ficaram indignados e revoltados que um crime desses pudesse ter ocorrido em seu bairro pacífico. Em pouco tempo, os holofotes focaram na mãe e no padrasto de Tuani. Eles foram chamados a depor e negaram qualquer envolvimento. Lely disse que estava fora resolvendo um assunto, enquanto Giga afirmou que jogava tombola com as filhas na rua, perto de casa, e não poderia estar envolvida. À medida que a investigação avançava, a pressão pública aumentava para resolver o caso. O público não aceitava que o assassinato de uma criança inocente ficasse impune. Como Malta, na época, fazia parte do Império Britânico para ajudar na investigação, detetives da Scotland Yard foram chamados na esperança de resolver o caso e levar o autor ou autores à justiça. Quando chegaram, como na maioria dos crimes, eles primeiro concentraram sua atenção na família. Eles revisaram as declarações de Giga e Lely Camilleri. No entanto, eles precisariam de mais evidências antes de poderem incriminá-los totalmente. Embora a calma tenha voltado a Valletta, os moradores ainda estavam horrorizados com o ocorrido naquele dia de agosto. Eles ficaram arrasados novamente quando, no entardecer de 1º de novembro de 1960, souberam que a mãe de Tuani Aquilina, Giga, e o padrasto, Lely, foram presos e acusados de seu assassinato. O julgamento começou em 25 de fevereiro de 1961 e causou sensação em Malta. Os detalhes do julgamento sobre a crueldade do crime e a vida de Tuani antes da morte chocariam ainda mais a nação aparentemente inocente. Mais de 100 testemunhas foram chamadas pela acusação, revelando a agonia vivida por Tuani em seus curtos 8 anos. Gigi estava longe de ser a mãe amorosa e enlutada que fez o público acreditar, e Lely não era apenas cúmplice, mas um participante ativo na dor e sofrimento que Tuani suportou. Tuani viveu uma existência longe de ser feliz e alegre, mesmo enquanto sua mãe ficava à toa em casa. Ele era colocado para trabalhar limpando, esfregando o chão, lavando roupa à mão, tudo isso com o medo de apanhar brutalmente se cometesse qualquer erro ou reclamasse. Na verdade, ele nem precisava fazer algo errado para apanhar, de tão comum que era o abuso. O
O sofrimento de Tuane nas mãos de sua mãe e de seu padrasto, aqueles que deveriam amá-lo e cuidar dele acima de tudo, não é melhor explicado do que em uma das histórias contadas durante o julgamento. Tuane roubou algumas moedas de um professor e também de seus pais. Ele usou as moedas para comprar um doce para si mesmo. Em um momento de arrependimento, ele confessou o roubo ao seu professor. Sua professora não ficou brava, aproveitou para ensinar ao garoto sobre dizer a verdade e arrependimento. Mesmo assim, a professora contou a história à mãe e ao padrasto de Tuane, pedindo que não o batessem, pois ele já havia aprendido a lição. Eles ficaram furiosos, amarraram Tuane a uma cama, bateram nele com um pau e queimaram sua pele com cigarros. Não satisfeitos com o sofrimento dele, eles então o amarraram ao corrimão da varanda e continuaram a apagar cigarros em sua pele até que ele desmaiasse. Só depois que um vizinho implorou para Lely parar é que Tuane foi solto do corrimão. Professores relataram várias queimaduras e hematomas que viram na pele de Tuane na escola. Tentava cobri-los com roupas e negava sua existência quando perguntado. Seu almoço frequentemente estava mofado ou nem era fornecido, e fisicamente ele era descrito como frágil e magro. Durante a investigação, médicos indicados pelo tribunal examinaram o corpo de Tuane para determinar a causa da morte. O exame inicial constatou que ele havia sido morto entre 17h30 e 18h30. A ajuda só foi pedida mais de uma hora depois. A segunda autópsia mostrou que, além da decapitação parcial, havia lacerações profundas na parte de trás do crânio dele. Isso evidentemente foi causado por um ferrolho, que foi usado para espancá-lo nas horas antes de sua garganta ser cortada. Não se sabe se Tuane estava consciente durante a surra, mas médicos confirmaram que as câmaras do seu coração estavam vazias, indicando que ele ainda vivia quando teve a garganta cortada. Marcas de mãos e partes do cérebro de Tuane foram achadas perto do local de sua morte, no corredor comum e nas escadas do prédio. Ninguém presenciou o ataque fatal contra Tuane, mas depoimentos de vizinhos ajudaram os investigadores a reconstruir os prováveis acontecimentos daquele dia horrível. Uma criança que morava ao lado do apartamento onde Tuane vivia ouviu ele chorando na área comum naquele dia. Movida pela curiosidade, ela saiu de fininho para ver o que estava acontecendo. Ela viu Tuane cair de alguns degraus antes que sua mãe a pegasse e saísse do prédio com ela e sua irmã mais nova. Ela se recordava de ter passado sobre o corpo de Tuane, deitado no fim da escada após a queda. A mãe da garota afirmou que saiu naquele dia, mesmo com os filhos em casa. A confiabilidade da declaração da mãe foi questionada, pois ela mudou sua versão algumas vezes. Outro vizinho, desta vez um jovem de 14 anos, disse que quando chegou em casa e subiu as escadas em direção ao seu apartamento, viu Diga carregando Tuane, que não se mexia. Ele não deu muita atenção a isso e saiu novamente. Ao voltar para casa pela segunda vez, viu a porta do apartamento de Camilleri entreaberta e espiou. Era o início da noite e ele pôde ver Tuane deitado imóvel na cozinha. No chão, ele entrou e até tocou o corpo sem vida de Tuane na tentativa de acordá-lo. Sem resposta, ele lavou as mãos e foi embora, escolhendo não contar ao policial que encontrou minutos depois no prédio por medo de se meter em problemas. O depoimento mais condenatório veio de Carmen Acalina, irmã de Tuane, agora com 8 anos. Ela observava o que acontecia sentada embaixo do banco da cozinha. Ela lembrava que Tuane foi posta para lavar o chão. Ele pegou uma das ferramentas do pai para consertar os sapatos. Jeja notou que ele enrolava, usava a ferramenta sem permissão e o repreendeu, retirando-as dele. Ela ficou furiosa e bateu em Tuane com uma correia de couro. Tuane tentou escapar da surra da mãe e fugiu do apartamento. Pouco depois, Carmen lembrou que sua mãe voltou com Tuane, pendurado mole em seus braços, e o deitou em uma cama. Carmen foi enviada para buscar o padrasto na casa de um amigo, e quando Lely voltou, Jeja contou que Tuane estava morto. Jeja pegou uma faca de pão enquanto Lely movia Tuane da cama para o chão. Depois, Carmen viu seus pais trocarem de roupa, colocando as peças sujas de sangue e uma colcha na máquina de lavar. Evidências forenses mostraram que havia vestígios do que poderia ter sido sangue no ralo da máquina de lavar. Lely e Diga negaram envolvimento no assassinato de Tuane. Jeja manteve sua declaração original de que esteve fora de casa durante toda a tarde. Ela afirmou que só voltou quando Carmen, que ela disse ter enviado para verificar Tuane, não conseguiu encontrá-lo em casa.
Quando Jaja entrou na cozinha, ela disse que encontrou Tuane coberto de sangue e saiu correndo de casa gritando: "Meu filho está acabado, ele está encharcado de sangue." Lely afirmou que ouviu Jaja gritando enquanto caminhava pela rua. Ele correu até a cozinha e encontrou Tuane em uma poça de sangue. Ao mover a cabeça de Tuane para ver se estava vivo, ele disse: "Ela se soltou e percebi que seu pescoço estava cortado." No final foram os relatos de testemunha ocular de Carmen que convenceram o júri da culpa de Lely e Guija. O julgamento durou 17 dias, o que na época foi o mais longo da história de Malta. Apesar de suas alegações de inocência, um júri condenou por unanimidade tanto Guija quanto Lely pelo assassinato qualificado de Anthony Tuane Akalina. Lely foi condenado a 20 anos de trabalhos forçados e Guija foi condenado à morte. 2 semanas depois, o advogado de Guija recorreu com sucesso e sua sentença foi reduzida para prisão perpétua. Para o choque do povo maltês, ela cumpriu apenas 10 anos. Nunca revelaram as circunstâncias de sua libertação. 33 anos após ser libertada, Giga Camilleri concedeu uma entrevista a um jornal da igreja. Ela continuou a afirmar sua inocência, dizendo: "Como uma mãe pode matar seu filho?" Ela disse: "Meu filho é mártir, um santo. Se você quiser receber a mesma graça, reze pela intercessão dele. Se eu souber quem matou meu filho, estou pronto para perdoá-lo. Se eu não o perdoar, vou ter meu filho de volta?" Durante a entrevista, a casa dela exibia fotos de Tuane, inclusive com seu terno branco da primeira comunhão. Essa foto de Tuane se tornou sinônimo do caso em Malta e ainda é reconhecida por quem viveu aquele evento. Mais de 60 anos após o assassinato brutal, o caso de Tuane ainda causa horror na comunidade maltesa. Em uma reviravolta misteriosa, Carmen, irmã de Tuane, afirmou em entrevista que tudo o que testemunhou no tribunal era mentira. Ela apontou o dedo para um vizinho de 14 anos que afirmou ter encontrado Tuane no chão da cozinha e não contou à polícia o que tinha visto. Até hoje, nenhuma outra família jamais ocupou a casa Camilleri e isso só contribui para manter o caso muito presente na mente do povo de Aleta. Embora Giga e Lely tenham sido considerados culpados pelo crime mais horrível, ainda existem dúvidas se eles são realmente responsáveis pela morte da pequena Tuane Akalina, de 8 anos, em 23 de agosto de 1960. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem seus comentários ou sugestões e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.